Oi, pessoal. Espero que todos estejam bem. Nós estamos aí, né, na reta final para o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje, mais uma monitoria do curso Imersão em Questões Discursivas da Prefeitura de Belo Horizonte, né, voltado, então, para este concurso. E nós teremos hoje aí o professor Ângelo, que vai trabalhar com vocês novamente, né, a segunda aula dele. E aí, seja bem-vindo, professor Ângelo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, eu estou bem, espero também que todas vocês estejam bem. Eu fico sempre me perguntando, só concurseiras mesmo, né? Nós não temos nenhum rapaz aqui dessa vez, não é isso? Então tá. Porque aí para eu já poder dirigir de forma honrosa. É, Antes de iniciar, eu quero agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, dizer que hoje com certeza será uma noite de muita emoção, porque eu e a Lohane preparamos essa imersão assim com alguns pontos que nós passamos por reuniões, né? E nós queríamos trabalhar esses pontos assim bem à risca. Então nós tivemos uma reunião, eu gosto de dizer isso, aproveitar que a aula está sendo gravada, praticamente de 5 horas em um dia, para a gente poder só fazer uma tempestade de ideias mesmo, um brainstorm, para saber o que seria, o que iria acontecer. Daí surgiu a ideia, né, de criar um módulo. Eu venho com 2 participações e já inicio aqui dizendo também que o material desse módulo, né, que junta a unidade 1 e a unidade 2, eu enviarei para a professora Lohane até amanhã à noite, para que ela possa encaminhar para vocês. O material da unidade 2 ele ficou um pouco mais complexo, lá eu faço uma reflexão, que é o que eu vou iniciar aqui dizendo antes de projetar a tela. Vocês conseguem me ver bem? Ou só aparece a tela aí? Dá para ver, né? Porque eu fiz uma reflexão em relação a quando surgiu a ideia do temas em legislação educacional, eu vim pensando um pouco sobre o propósito de vida mesmo de cada concurseiro, né, de cada concurseira, e a questão da demanda que o Estado ou a prefeitura tem e que precisa ser preenchida. Então, eu faço lá nessa unidade 2 uma reflexão sobre a ideia de ser funcionário público, né? Eu gosto de trabalhar muito com a questão do óbvio, porque o óbvio, às vezes, ele não fica explícito, ele está implícito, mas o óbvio precisa ser dito. Então, esse tema é um tema que mexe muito comigo, a unidade 2, porque quando falamos de legislação educacional, nós falamos de lei, nós falamos de um tema bastante sério, e essa seriedade vem porque antes que o sujeito ingresse em uma carreira pública, ele deve entender se realmente o propósito de vida dele está alinhado com essa ideia de servir ao Estado e à população, porque ser servidor é uma das tarefas mais difíceis que alguém pode querer executar, porque exige uma obrigação. Sabe quando a gente diz que eu não sou obrigado? No caso de um servidor é diferente, porque nós vamos entender hoje que as leis, elas nos obrigam, né? Ou, na verdade, obriga a pessoa que escolheu desempenhar essa função. Então, é uma função que ela coloca a pessoa num patamar de honra. Ser aprovado em um concurso público é alcançar um patamar de honra, é estar em um status quo diferenciado da sociedade, mas também é reiterar o juramento que se fez quando cursou o ensino superior e também é entender que o discurso da aula de hoje é bem assim, como que eu posso dizer, ela gera certa polêmica, porque tem um discurso, por exemplo, eu e Lohane já passamos por isso em sala de aula quando éramos alunos, e isso eu trabalho a memória nossa de aula, né, em escola pública, quando os professores diziam assim, eu não preciso passar de ano, tá? Eu não preciso desse conteúdo, vocês é que precisam. Então, hoje eu vejo que há um grande engano nesse discurso, porque os professores, nós passamos de ano junto com os alunos, né? Eu costumo dizer que quando um vence, todos vencemos, porque as dificuldades de aprendizagem, tantas dinâmicas, tanta a dinâmica mesmo do dia a dia, ela exige de nós certa é, expertise para saber lidar com algumas questões,
como, por exemplo, a indisciplina, e essa ideia mesmo de querer ver o estudante vencendo, né? Porque não só para poder ter uma avaliação muito bonita no fim do ano, lá mesmo na escola, ou a família ficar feliz, mas é para cumprir mesmo o que está prescrito em lei. Então, eu só inicio dizendo isso para a gente poder fazer essa reflexão. Então, vou projetar aqui. Essa capa do slide eu gostei muito, porque ela vem de uma foto, né, do nosso encontro presencial. Foi um encontro assim que marcou o ano de 2023. Lembro que eu senti uma emoção enorme, porque de tanto tempo sem poder sair, né, eu vinha dessa ideia de uma pandemia, fiquei no interior muito tempo com os meus pais, e quando eu voltei, eu não tinha entrado numa sala de aula de novo, nesse ambiente, né, presencial. Então, ali eu senti uma energia muito boa, fiquei muito feliz. E eu lembro que essa foto foi uma das que nós recebemos e eu transformei aí, junto com o aplicativo do Word, numa figura, né? E ela mostra muito essa ideia de ir ao caderno e projetar. Mas, sem mais delongas, o curso prático, então, na unidade 2, nós vamos falar de temas em legislação educacional. Para aqueles que não me conhecem, prazer, eu sou o professor Ângelo Sá, sou graduado em Letras, com habilitação em Português pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sou especialista em Gestão Escolar pela Universidade de São Paulo, mestrando em Literatura de Língua Portuguesa pela PUC Minas e também sou amigo da Lola. Antes, eu preciso fazer uma retratação. Até relembrei essa ideia lá do encontro presencial, porque eu estou fazendo, né? Estou terminando aqui a minha pesquisa do mestrado e, por incrível que pareça, o autor, eu faço mestrado em literatura, mas o autor do romance o qual eu estudo, ele também teve uma participação significativa. Darcy Ribeiro tem uma participação muito incisiva nas questões educacionais. E aí, lendo os textos aqui, naquela aula eu tinha falado sobre achamento ou descobrimento, eu coloquei isso em pauta, e eu até enviei para a professora Lohane, que eu achei interessante, o termo que eu vi da última vez em pesquisa foi tomada de posse. É um termo hoje que me chama bastante atenção. Então, por que voltar nessa ideia de descobrimento, de achamento, que não é nem achamento nem descobrimento, hoje eu falo com muita clareza tomada de posse, porque quando nós pensamos em escola, a gente precisa fazer esse deslocamento mental, né, até o início lá de tudo, de quando os europeus, principalmente a caravana portuguesa, né, chega aqui ao nosso território, que hoje se entende de Brasil, encontra com os indígenas, né, os povos originários, e aí há essa tomada de posse das capitanias hereditárias e todo esse conteúdo de história que a gente sabe, mas o que nos chama atenção nesse recorte aí é os direitos, né, a garantia de direitos como a escola, uma escola para todos, né? Então, por isso que a gente tem que pensar um pouco nessa ideia de tomada de posse, porque lá nesse início a gente já tem as primeiras escolas, né? A gente pensa numa pirâmide, lá para o pessoal da nobreza, só os filhos da nobreza, os filhos da nobreza que podiam ter acesso à escola. Então, por isso que eu gosto de retomar sempre essa ideia da tomada de posse. Vou passar para vocês um pequeno vídeo. Eu tenho que tirar o fone, né, professora Lohane? Se não estiver funcionando, você me sinaliza aqui, por favor. Menino, quem é esse menino? Esse menino, vizinho. Onde ele mora? Mora lá naquela casa. Onde está a casa? A casa está na rua. Onde está a rua? Está dentro da cidade. Onde está a cidade? Do lado da floresta. E onde é a floresta? A floresta é no Brasil. E onde está o Brasil? O time de americano chegando no céu e governa de todo o planeta. E como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu. Oi, oi, oi. Olha aquela bola, a bola que já vem no pé do menino. Esse menino, sim. Onde ele mora? Mora lá naquela casa. E onde está a casa? A casa está na rua. Está dentro da cidade. Onde está a cidade? Do lado da floresta. Onde é a floresta? A floresta é no Brasil. E onde está o Brasil? Os americanos, da casa do grande, da terra bastante, todo o planeta. E como é o planeta é uma bola que rebola lá no céu. Oi, oi, oi. Olha aquela bola que vem no pé do menino.
Então, antes de passar para o que nós falaremos hoje, eu trouxe esse pequeno vídeo porque essa canção, ela fez parte lá do meu ensino fundamental nos anos iniciais. Eu lembro daquela reunião, não sei se hoje nas escolas ainda se usa fazer muito isso, porque como eu estou muito focado no ensino fundamental 2, no ensino médio, eu acabo não conseguindo acompanhar como acontece isso hoje. Mas nós fazíamos um momento de encontro, num pátio da escola, para depois as turmas se dispersarem para as salas. E aí essa música era tocada lá na entrada, e nós tínhamos outras músicas também que nós escutávamos. E eu lembro disso porque, por que eu escolhi essa música? Ela traz uma ideia de escola para a gente pensar aí esse trabalho multidisciplinar ou interdisciplinar, como queiram chamar, em que as várias disciplinas elas conseguem ser mescladas. Se a gente pensar na educação infantil, por exemplo, onde o professor vai trabalhar com mais, onde o pedagogo, né, ou a pedagoga vai trabalhar com mais temas, a gente vê que dá para fazer aí uma junção muito interessante quando a gente pensa o que é o Brasil, o que é a cidade, o que é o hemisfério, o que é o globo. Então, dá para trabalhar as regiões, as capitais, a língua. A gente vê que até há aí também nessa música, onde está, aí tem ela, tá do lado da cidade, tá do lado da floresta, ela responde com tá, não um está, que marca esse regionalismo, marca também essa informalidade, essa mudança na língua. Então, só para a gente pensar a escola mesmo como um todo, que contempla todas as disciplinas e como que isso deve fazer sentido. Então, passando um pouco, falaremos hoje sobre legislação educacional. Eu trago aí também a 5W2H, que é uma metodologia, né, para fazer um plano de ação, para a gente pensar nesse plano de ação aplicado ao processo de escrita da resposta discursiva. E também trago o grande tema, né, proposto, que são o grande item proposto, que são temas contemplados na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, da Educação Nacional de 1996. Em estudo, eu descobri que nós tivemos três LDBs, a última foi a de 1996. Então, eu até cheguei a notar que nós tivemos três. Só um minutinho que eu vou até aproveitar aqui e já pegar. Tira bem próximo a mim. Isso, consegui. Nós tivemos a LDB de 1961, depois nós tivemos a LDB de 1971 e a última foi a de 1996. Só para conhecimento mesmo, porque hoje nós consideramos a LDB de 1996. E outra coisa que é importante dizer é que a Constituição Federal de 1998 é uma, vamos dizer assim, uma documentação de teor máximo, né, que nenhuma lei abaixo dela pode diminuir o que está prescrito ali na Constituição Federal de 1988. Aí vocês podem se perguntar, mas, Ângelo, por que isso? Né? Então, nos concursos, esses temas eles são colocados nas questões fechadas, né? E aí a gente tem que pensar também, quando for estudar, que nós precisamos mesmo mostrar. Vocês se lembram lá no início, quando eu disse que nós precisamos ter essa responsabilidade, sabendo que o trabalho com a escola ou na escola é um trabalho sério, principalmente quando a gente pensa em escola pública, né, que ela vem aí amparada, respaldada por leis. Então a gente precisa sempre entender com o que é que nós estamos mexendo, ou com o que é que nós vamos mexer, né? Então, o que, para que e por quê. Então, o que eu quero que nós façamos esse pensamento sobre a tempestade de ideias, que lá no inglês alguém vai chamar, né, de brainstorm. Então, essas tempestades de ideias é mesmo para suscitar essa ideia de como resolver a prova e também de como que nós vamos fazer para escrever uma questão discursiva. O para quê é para alcançar o objetivo de contribuir, por meio dessas orientações e práticas de leitura e escrita, com o processo de preparação para o concurso de provimento dos cargos públicos efetivos da carreira dos servidores da educação, do quadro geral de pessoal da administração direta do Poder Executivo do município de Belo Horizonte. Eu copiei esse trecho, né, da carreira dos servidores, lá do edital do concurso. Eu acho muito bonito,
quando diz da carreira dos servidores da educação, do quadro geral de pessoal, da administração direta do Poder Executivo do município de Belo Horizonte. Só para mostrar mesmo a seriedade do que é ingressar e fazer parte desse quadro geral de pessoal da administração direta do Poder Executivo. E por quê? Porque em conversa com a Lola, nesse tempo que nós estudamos sobre texto, nós percebemos que a ação, quando ela é motivada pela prática, por isso pensamos, né, num curso prático, está atrelada às decisões necessárias para resolver problema, e ao ato de produzir redações discursivas. Então, aquele sujeito, aquela concurseira, aquele concurseiro que ele pratica a leitura efetiva, com estratégia, e que produz redações, produz textos, ele tem um ganho maior em relação aos outros candidatos. Por quê? Porque ele não vem com formas, né? Ele não vem com receitas. Então, esse candidato que não vem com receita, ele sabe se comportar mediante situações difíceis, como, por exemplo, o dia da prova. A Lola compartilhou comigo sobre o último simulado, e aí ela disse que algumas pessoas sentiram mesmo aquela pressão do dia da prova. Com certeza a gente sente essa pressão, mas o que eu quero hoje aqui nessa penúltima aula é reforçar que nós precisamos manter sempre o equilíbrio, manter a calma, entender que nós estamos ali diante de uma prova, nós estudamos e nós precisamos mostrar para que nós viemos, né? Que é para conseguir fazer parte desse quadro pessoal. Então, a gente precisa mostrar tudo que foi desenvolvido durante a nossa trajetória, daquilo que nós nos apropriamos por meio da escrita e da reflexão. Sobre legislação educacional, o Miranda, ele está até no Gestrado, depois eu vou enviar o link para vocês, ele diz que legislação educacional, em sentido amplo, é o conjunto das normas jurídicas sobre educação que delineiam a ação do Estado, estabelecem diretrizes para as políticas públicas, proclamam princípios, direitos e deveres precipuamente por meio da Constituição Federal de 1988 e da LDB, que toda vez a gente escuta isso, né? LDB, BNCC. Então, a LDB é Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, que é a última que foi feita. Integram a legislação educacional as leis complementares, as leis ordinárias, os decretos, as portarias, as resoluções e outras normas jurídicas federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal que regulamentam determinados dispositivos da Constituição e da LDB. Então, Miranda ele construiu esse texto em 2010, está lá na página do Gestrado. E outra coisa, eu vou aproveitar esse momento também para compartilhar com vocês uma coisa de quando eu era estagiário. Eu lembro que fiz parte do colégio Instituto Coração de Jesus, no bairro Nova Suíça, e na minha época de um colégio da rede privada, na época de estágio, eu lembro de eu questionar a professora de língua portuguesa, por que projeto político pedagógico? Aí ela me disse assim, uma professora com mais de 20 anos de carreira, ela me disse: Ângelo, tudo no nosso país é político. Tudo é um ato político. Tudo envolve a política. Então, o projeto é político-pedagógico porque envolve a política. E eu fui para cá, voltei para casa intrigado com aquilo, porque eu ficava, gente, é um projeto político-pedagógico. Então, por que é político? Porque tem a ver com as leis. Então, esse talvez seja, né, vou dizer dessa forma, um dos aspectos que nós menos nos preocupamos na escola, essa questão das leis. Apesar de a gente já reproduzir discursos prontos, né? Está na base, está na lei, está em Constituição. Isso fica muito mais para os gestores. E, às vezes, os professores, enquanto gestores da sala de aula, não pensam nisso. E eu reitero aqui, por que eu estou voltando a essa questão dessa necessidade de nós professores, preocuparmos com as leis? Porque nós somos gestores da nossa sala. Então, até para as argumentações em momentos difíceis, quando vocês já estiverem lá no cargo, ou com o segundo BM também, sabe aquelas reuniões em que os pais eles chegam até a escola, todos, estou dizendo isso aqui não claro que eu respeito muito o pensamento dos pais, mas, por exemplo, quando um pai chega para confrontar professores, é muito bom que nós estejamos munidos do que está escrito em lei, né? Do que é direito, do que é dever, para que a gente argumente com o pai
não numa visada pessoal, sabe? Quando a gente sente assim que o pai não gostou da minha barba, é algo pessoal, e a gente guiar com ele nessa ideia de profissionalismo mesmo, mostrando que a escola, ela não é um órgão onde você coloca o seu filho, né? Você matricula seu filho porque as professoras são babás. E aí o seu filho vai passar a tarde toda lá com a professora que toma conta. Educar vai além disso. Então, a família, a comunidade, ela precisa entender. Isso é um discurso que a escola já diz há muito tempo, mas isso precisa ser mostrado, né, para que a gente consiga compreender. E também isso precisa ser mostrado em prova, esse domínio desse conteúdo, porque, afinal, se eu quero fazer parte desse quadro de pessoal, eu preciso mostrar que eu sei. 5W2H é uma ferramenta de gestão, então o pessoal da administração usa muito. E por que eu pensei nela aqui na nossa área? Porque vem desses 7 termos, né, que foram em língua inglesa, para pensar mesmo um processo. Ela é uma ferramenta de ação. Então as perguntas, elas começam, são 7 perguntas, o que será feito? Então vocês podem até anotar isso no caderno mesmo, onde vocês anotam aí a memória de aula, né? O que será feito? Então, é a descrição do que será feito, o objetivo ou a meta a ser alcançada. Por que será feito? Então, é uma definição da justificativa pelo qual está sendo realizado esse plano de ação. Onde será feito? A determinação do local ou do departamento que a ação deve ser realizada. Quando será feito? Então, indicação de prazos com finalidade de garantir a concretização do plano de ação. Por quem será feito? Seleção de um responsável pelo objetivo e pela concretização da ação. E como será feito? A delimitação de como a ação será desenvolvida para o alcance da meta e quanto vai custar para fazer. Declaração do recurso monetário a ser utilizado para a conclusão do plano de ação. Adaptando isso, nós podemos pensar por duas perspectivas, a partir de 2 perspectivas. Quando eu vou organizar o meu plano de estudo, né, o meu plano de ação para que eu possa estudar para a prova, por exemplo, eu posso fazer esse quadro, posso fazer um quadro com essas 7 questões, porque isso vai mostrar o tempo que eu vou fazer, como que eu vou fazer, quanto que vai custar. Isso pode ser adaptado, né? Eu consultei lá uma colega da área de gestão da qualidade, e ela deixou claro para mim que esse quanto vai custar, às vezes não tem a ver com o valor monetário somente, é também a questão do tempo. Então, a gente pode fazer isso para pensar no cronograma, mas a gente pode fazer um avanço um pouco mais ousado no pensamento, para pensar na escrita da questão da resposta discursiva, porque falar da redação do Enem aqui não vem ao caso, né? Mas, assim, lá no último parágrafo da conclusão do Enem, tem mais ou menos uma estrutura do modo meio, quem fará, o que fará. E a gente precisa pensar um pouco nisso, entendendo que a resposta discursiva, que a professora Lohane já trabalhou com vocês a estrutura, ela precisa ter esse viés também de uma ação, de algo que vai ser feito. Então, a gente consegue adaptar isso pensando num tema. É um exercício que eu quero que vocês façam depois e me digam, né? Na última aula do curso eu vou participar também. Depois, se vocês quiserem me dizer lá no final do curso, se vocês conseguiram fazer esse pensamento estruturado a partir dessa base de 7 perguntas, a gente conversa depois sobre isso. Mas é algo que me veio à mente, eu acho que pode ser muito aproveitado para pensar a questão discursiva ou na questão discursiva. A Constituição Federal, hoje nós vamos fazer a leitura também aqui da Constituição, dessa parte do capítulo 3, da educação. Não sei se todas as estudantes dessa imersão e dos cursos que a Lohane oferta, se vocês já tiveram acesso, já pesquisaram, tem aí o PDF baixado no computador, porque é muito interessante. Vocês vão ver quando a gente fizer a leitura hoje, vocês vão perceber como que vai começar a fazer mais sentido para nós, sabe? A partir da leitura. Então, a Constituição Federal de 88, depois a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases, que também é algo que vai começar a fazer mais sentido depois que a gente lê. E eu vou passar um outro vídeo, deixa eu só tirar aqui, porque eu escutei um barulho do chat, só para ver se tem algo que eu não consegui perceber. Ô, Ângelo, nós fizemos a leitura lá na Camp, né, da Constituição, e eu encaminhei para as meninas também o material, não sei se elas lembram, né?
dele na íntegra, tá bom? Muito bom. E aí, então, hoje eu vou reiterar isso, né? É uma coisa que eu e Lola já tínhamos combinado também, de reiterar essa leitura, porque nós vamos fazer com marcações, e aí com participação de vocês, eu acho que fica muito interessante. Vou retornar aqui, então, para o vídeo agora. Uma animação que eu... Olá, eu separei para você uma animação que eu acho fantástica. Ela retrata o que é agir no ímpeto das emoções. Fala um pouquinho de raiva, mas o final, assim, é surpreendente. Gostaria muito que você assistisse. Eu tenho certeza que vai ser uma excelente ferramenta aí para o seu trabalho, para a sua vida. Enfim, vamos para a animação.
Quero ouvir vocês, pessoal. O que vocês acharam desse vídeo? Vamos lá, Elza, Sirlene, Vanete. Estou lendo os nomes que eu vi aqui, de cara, Daiane. Pessoal, alguém? O que vocês entenderam do vídeo? Qual parte vocês acharam interessante? E aí, quem quer falar? Sirlene, Daiane, Fabiana? O que isso tem a ver com escola? Vamos pensar aqui. Vamos por duas perguntas. Então, vamos começar. O que vocês acharam? A primeira impressão que vocês tiveram do vídeo. E depois a gente pensa o que isso tem a ver com a escola, com o ambiente escolar. Você está sem som. Eu achei ele um pouco confuso. Sei lá, partilha, alguma coisa assim? Nesse sentido? Ou eu não entendi direito? A Daiane colocou uma quebra de expectativa. Eu coloquei até mesmo assim um julgamento, né? Eu coloquei uma precipitação, né, na minha visão. Ô Lola, o que eu entendi é que a gente se acha, muitas das vezes, dono da verdade. Então, a gente coloca aquilo como verdade absoluta e depois que a gente percebe que aquela verdade não é a verdade e já está tarde demais. Exatamente. É algo, né, Érica? Não é, Érica? Parece algo do politicamente correto. E quando a gente, vou pegar um gancho aqui na sua fala, quando a gente pensa que somos totalmente donos da verdade, eu vou explicar depois, então, Sirlene, nesse vídeo. É algo também que o que me chama mais atenção ali, quando eu assisti, eu fiquei chocado de primeira, porque como que a nossa pressa, eu fiz essa reflexão, ela às vezes nos cega. Então, por que nós precisamos saber lidar com as nossas emoções? Porque às vezes a nossa pressa nos cega. Então, já aquela senhora, ela já não estava no dia. Estamos fazendo aqui uma reprise fazer um reprise do vídeo. O que acontece? Aquela senhora não estava num dia bom. Então, ela foi tirar ali um biscoito, foi tirar um biscoito da máquina, isso pode acontecer, o biscoito não saiu. Então, ela ficou furiosa com aquilo, ela já tinha, né, colocado a moedinha dela lá e o biscoito não saiu. Então, ela olha para um lado, olha para o outro, vê que não tem ninguém, dá um soco, esmurra a máquina, até que ela consegue fazer com que o biscoito desça. Quando o biscoito desce, ela já estava ali mais ou menos prostrada, né, ela já tinha quase desistido, ela pega aquele biscoito e coloca na bolsa, apressadamente. Aí ela vai lá para uma estação, porque ela tinha que pegar aquele trem, e aí vocês até falaram de trem no início da aula, né? Me fez lembrar. De metrô, de trem. Então ela tem que pegar aquele trem e ela assenta ali naquele banco e, por incrível que pareça, o rapaz, o jovem, tinha um biscoito parecido com o dela. Mesma coisa. Sabe quando a gente compra uma roupa e fala assim, gente, não tem condições. O fulano tá usando a mesma camisa que a minha. Você fala, nossa, é normal, né? Porque tá lá na loja, ele tem a possibilidade de comprar. Então, o rapaz coloca o biscoito ali e essa senhora não vê que ela não tirou o biscoito dela da bolsa. Né? Então, o vídeo faz essa volta, ele faz esse flashback, ela não tirou o biscoito dela da bolsa. Sabe quando a pessoa está muito introspectiva, que ela só fica para dentro, ela vive, mas é no automático? Ela não viu. Aí, por ela não perceber, ela sentou ali, e o julgamento que a Lula falou, achei interessante. Ela vê aquele rapaz com aquele fone de ouvido, né? E parece que ele está estudando alguma coisa em língua inglesa, vocês perceberam isso? Quando mostra o visor do celular, a tela. E aí, escutando uma música, talvez uma metodologia de estudo dele. E aí ela pega esse biscoito, o rapaz não briga com ela, talvez também por uma questão da idade, e ela não percebe nada daquilo, age com raiva como se o rapaz tivesse comido o biscoito dela.
E aí o que mais nos deixa admirados, pelo menos foi o que me deixou admirado, e quando ela entra lá, que ela vai, que o cara vai ler o ticket do trem dela, que ela abre a bolsa, que ela vê o biscoito, e ela olha pro rapaz, e aquele rapaz não brigou com ela, ela cai em si, ela não desce do trem. Até porque o trem vai embora. Então aquilo ali fica algo para a gente pensar. E eu acho mais interessante ainda o final, que o rapaz do fone de ouvido, que tem um estereótipo que podia ser o nada a ver, ele ainda, além dele ter dividido aquilo com aquela senhora, ele não brigou em momento algum, ele ainda pega aquele lixo e ele joga na lixeira. E a senhora, que era uma pessoa de exemplo, né? Ela deixa o jornal dela ali em cima do banco. Vocês perceberam isso? Por que eu trouxe esse vídeo? Para a gente pensar que às vezes esse ambiente de prova, esse ambiente de estudos, esse ambiente escolar mesmo, esse pré, né, essa preparação e após o ingresso também, pode nos deixar muito cegos em relação ao nosso ambiente mesmo. Sabe as previsões que a gente tem, as nossas cismas, né? E quando a gente vai olhar, às vezes não tem nada daquilo. É a questão da prova, né? Eu vou aproveitar esses minutos para dizer isso, antes da gente passar para a próxima etapa, que a questão da prova é muito importante, porque se nós pensarmos nela cegamente, né? Nossa, isso é um gigante que eu tenho que enfrentar, que já estudei, já sei como que é a estrutura do texto. Nossa, e o tema, hein? Como é que eu vou fazer isso? Aquilo é um gigante, meu Deus do céu, eu não dou conta. Aí eu tenho que dizer o óbvio, e nós vamos dar conta, por quê? Eu me coloco junto com vocês, porque constantemente nós somos submetidos às provas. Por que nós vamos dar conta? Porque, primeiro, que nós já falamos língua materna, ninguém aqui no grupo é estrangeiro. E segundo, que nós fomos alfabetizados em língua materna. Então, eu lembro da Lohane me pedir para, nessa aula, lembrar dessa ideia que eu disse que todo texto, né, principalmente esse texto de resposta discursiva, a gente já tem aí uma estratégia, né, não vou dizer dica, mas uma estratégia, nem um macete, isso não é macete nem dica, é uma estratégia de iniciar o texto por uma questão com um artigo definido, de preferência definido. Começar com o ou com o a, que já começa a definir ali para ser mais objetivo. A sociedade hoje ela exige de nós objetividade, né? Ela não exige de nós mais aquele ruído. Sabe a coisa que, ficou subentendido? Eu coloquei isso só para a pessoa pensar em tal coisa? Não. A gente precisa dizer, né? Então precisa definir, já que a Base Nacional Comum Curricular não é uma base, é a base. Então, precisa ser definido. Então, a escola, ou a instituição de ensino, ou o estudante, a criança, precisa ser bem definido isso, e nós precisamos ir direto ao ponto. O que a gente percebe muito numa questão discursiva? Geralmente, nós, das humanas, temos muito esse hábito de, para definir um mouse, né, a gente produz um parágrafo praticamente, um período enorme para definir o mouse. Então, a objetividade é a nossa maior luta hoje. A objetividade é escrever, por exemplo, o que é a Base Nacional Comum Curricular em 2 linhas é algo muito difícil. Deixa eu ver o que Lola escreveu. Esse artigo definido precisa estar relacionado ao... Desculpa aqui, não peguei. Precisa estar relacionado ao enunciado da questão, ou seja, ao comando. Exatamente, porque aí você já não corre o risco de tangenciar. Então, é pensar muito nessa questão de estar relacionado ao comando e também aplicar uma estratégia de leitura aí no comando da questão, porque você precisa ler o que foi solicitado, e isso a gente aproxima muito do Enem, porque acontece essa questão do tangenciamento quando você vai redigir o texto, porque às vezes o candidato, o concurseiro, o que ele faz? O que ela faz? Ela já lê aquele tema e tem um efeito que a gente chama de chaves, né? Exato, vou escrever. A gente precisa primeiro entrar naquele tema, a gente precisa dialogar com aquele tema, né? Eu digo dialogar entre aspas, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é interpretar o enunciado. Só para início de conversa, a gente precisa interpretar o enunciado, para a gente conseguir entender do que nós vamos falar, né? Porque a gente não pode pensar, por exemplo, o educar e o brincar, vou repetir isso aqui, tá bem clichê já, mas o educar e o brincar na educação infantil na perspectiva da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, aí, quando fala na perspectiva da Prefeitura de Belo Horizonte, a gente já pensa no documento normativo, que tem que saber o que é educar e brincar lá na estrutura, o que é brincar e educar para a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, já tem aí um documento que já
prescreve o que é o brincar e o educar. Então, se eu não tiver feito a leitura desse documento, já vai ficar mais difícil eu dizer sobre o brincar e educar. Então, essa questão do estudo mesmo, da leitura, é necessário, né? É uma questão, é necessário estudar, é necessário ler sobre um tema para a gente conseguir redigir bem. Alguém tem alguma questão para levantar antes da gente passar para a próxima fase? Estou achando vocês hoje pouco participativas. Só no chat. Eu quero. Eu quero dizer assim. Boa noite. Eu amo essas dicas, não é dicas, né? Estratégias. Fica sempre muito, muito palpável para mim. Já levei para o coração essa do artigo. Porque, assim, eu me sinto bem, confortável escrevendo, mas eu tenho dificuldade em dar o start. Gente, como começa? Eu sei que não é legal verbo, eu sei que não é legal gerúndio, mas o que é legal? Nossa, eu amei isso, obrigada. Fechou. É isso aí. O artigo já define, né? E não vamos, então a gente evita usar os indefinidos, uns, umas, para a gente não sair, a gente já ser bem objetivo. Porque são estratégias, por que a gente fala que são estratégias? Porque como a gente estuda muito essa questão da argumentação nós estudamos muito a questão da argumentação e da comunicação, é direcionar mesmo o olho leitor do seu corretor para aquilo que você quer. Então, quando você fala você já desperta nele uma chave mental para, opa, ela está dizendo o. Desculpa, pode falar, Fabiana. Fabíola, desculpa. É Fabíola. Ô, Ângelo, boa noite. Boa noite. Você falou que a gente deve começar com artigo, né? Isso. E no caso, por exemplo, tiver lá duas, por exemplo, A e B, que a gente tem que responder dentro de uma questão discursiva. Uhum. Nós começamos a discursiva, então, com um assunto, mas aí, no caso, eles falam parafraseando. No caso. Parafraseando. Mas você me dá um eu não sei se eu falei a palavra certa, não. Parafrasear mesmo. Parafrasear dizer com outras palavras. Isso, não é copiar da mesma forma que está lá na prova. Né? Na letra A, por exemplo, fale sobre educar e brincar, um exemplo. A gente não copiar do jeitinho que está lá. A gente muda algumas palavras. Dizer a mesma coisa usando outras palavras. Sim, mas, por exemplo, na sua fala você diz assim, fale sobre educar e brincar, o seu exemplo. Aí, por exemplo, eu já posso começar aí com um artigo. O educar e o brincar na perspectiva papapá e seguir. Tá vendo? Não é render aquilo muito, não, porque senão eu perco a objetividade e eu perco as linhas. Então, eu não consigo argumentar em poucas linhas. Porque qual que é o grande start disso tudo? A questão discursiva, ela tem uma quantidade de linhas, assim como qualquer outra questão, e ali o que se quer com essa questão? É medir mesmo a sua capacidade, a sua habilidade de argumentar em poucas linhas para ser objetiva. Não é tipo assim, eu fazer aquela volta ao mundo para depois eu chegar. Eu já ir diretamente naquele tema. Eu ir no centro. Pegar as palavras-chave, né, no caso. Tipo isso também. Isso. Entendi. Oi, Loura. Então, a Fabíola pergunta o seguinte, às vezes a banca FGV, ela traz duas perguntas, né, que você deve trazer ali na sua discursiva. Nesse caso, Fabíola e companhia, vocês precisam se atentar ao seguinte, sempre, gente, as palavras-chave. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso circular. E ali, Fabíola, se nós temos duas perguntas como se fosse A e B, você pode criar 2 parágrafos. E sempre relacionando, porque a pergunta tem a relação. Por exemplo, aborde sobre, conceitue, brincar e educar na perspectiva da PBH, é a letra A. B, e apresente uma prática pedagógica, tá vendo? Você consegue elaborar um texto. Vocês conseguem me ouvir? Que parou. Sim. Você consegue elaborar um texto, Fabíola, trazendo essas palavras-chave. Em algum momento você pode usar sinônimos, tá bom? Isso faz com que você evite ficar repetindo. No momento que eu falo da paráfrase, é que você vai usar, por exemplo, eu sei vários conceitos. Eu não sei a página, eu não sei o ano, mas aí eu consigo fazer o quê? Uma paráfrase de Paulo Freire, uma paráfrase também de um enunciado, de uma questão, por exemplo, que eu vi até na minha prova objetiva. Nunca você vai copiar na íntegra algo que não é seu, aí cairia para o plágio. Correto, Ângelo? Então, a paráfrase é nesse sentido. Tendo A e B, você dialoga usando os conectivos e criando 2 parágrafos. O que eles pretendem saber ali é se você consegue responder as duas questões, nesse sentido, caso tenha. Beleza?
Ô, Lola, a última perguntinha. No caso, você falou sobre parafrasear, né, sobre uma frase de algum autor, um exemplo. Eu tenho que citar esse autor? Sim. Tá, ok. Isso aí há uma obrigatoriedade. Um autor, a gente sempre recomenda um autor e também um documento normativo, tipo o BNCC, o LDB, porque não é clichê, é o que precisa ser dito, né, para demonstrar o conhecimento. Então, é por isso que a gente fala da leitura dos documentos normativos, principalmente nos tópicos que têm a ver, que têm relação com a educação, porque isso vai direto no cerne da questão. Gostei aí da fala. É um argumento de autoridade, Daiane. Muito bem, é isso mesmo. Porque traz essa autoridade fundamentada, né? Tem um teórico que já disse sobre isso. E também evitar, tá? É uma dica assim, agora é uma dica mesmo, para 2023, né? Evitar muito o que já é clichê. A pedagogia da autonomia, a pedagogia a pedagogia do oprimido, evitar aquelas frases que sempre aparecem, porque o corretor já está cansado, né? Já tivemos outros concursos. Então, evitar essas frases, porque para o Paulo Freire não é só alguma coisa, ele não diz só a mesma coisa o tempo todo. Paulo Freire, ele fala da educação como um sonho impossível, ele fala da educação, ele fala da pedagogia da autonomia, ele fala da pedagogia do oprimido, aí tem outro autor que fala da pedagogia do amor. Então, é tentar trazer umas outras leituras, ou como diz uma professora minha, leituras outras, que vai mostrar, não decorar, né? Sabe a decoreba? Eu decorei aquilo para a prova. Então, mostra, não, peraí, fulano leu o Paulo Freire com mais propriedade. Às vezes nem o corretor sabe daquela parte, sabe aquele parágrafo que ficou ali, que nem o corretor leu, mas você traz com autoridade. Diga, Lola. Então, quando a gente... Foi interessante o Ângelo falar sobre essas questões, que o corretor já está extremamente cansado, e aí eu vou falar para vocês. Aí, nos dias de hoje, como se nota... Gente, pelo amor de Deus, não faz isso aqui no curso, não. São não, coisas porque... próprias, né? Ai, fala muito sobre tal coisa, se fala muito. Gente, para com generalização. Começando pelo texto de vocês. Começou com o artigo? Ah, tá. Pergunta fala sobre a importância da tecnologia no ambiente escolar. Então, você começa com o artigo. A tecnologia no contexto escolar. Tá vendo? Você consegue usar outros elementos. Por isso que é bom termos vocábulos, sabermos sinônimos, e a gente consegue articular. Começou com o artigo, tá vendo? A tecnologia, artigo definido A. Beleza. Agora, eu, por exemplo, consigo usar o Paulo Freire para falar de tecnologia, porque recentemente eu fui trabalhar com o pessoal, o Ângelo da UENG, estava tentando mestrar da UENG, e aí nós tivemos que ler um texto falando sobre mídias sociais, um texto antigo que o Paulo Freire praticamente fazia uma crítica sobre o uso inconsciente já dessa era digital, né? E aí você fala, nossa, o cara falou sobre isso, tem textos dele, juntamente com outro autor, falando sobre a tecnologia. Então, se você é uma pessoa que tem costume, tem uma bagagem de leitura, tem fichamentos, você consegue trazer, usando as suas próprias palavras. E uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção, quando a gente pensa em legislação, há um vocábulo. Há um vocábulo específico já. É interessante você começar a utilizar essas falas. Hoje, por exemplo, na Prefeitura de Belo Horizonte, nós tivemos uma reunião. Gente, juro por Deus, que eu falei isso com uma professora, eu falei assim, a fala dela é todas as proposições curriculares. Gente, ela falava assim na reunião, não, porque... o educando, essa questão reflexiva. Gente, até o momento que a professora fez um relatório, ela falou assim, não use este termo, use este, porque ela está totalmente entrelaçada com a linguagem da PBH. Entende? Aí eu brinquei com uma professora assim, pois é, aqui ela está sempre ali na teoria, então ela já está muito vinculada com esses vocábulos. Agora, é esse vocábulo que se pede também lá no concurso. Bacana? Claro que no dia a dia você fala uma coisa ou outra, mas fiquem atentos a isso. Parem de usar frases que vocês fiquem lendo em redação modelo, principalmente na internet. Daniela? Antes da Dani falar, Dani, carinhosamente, Dani, se me permite, antes da Dani falar, também não faz sentido, Lula, realmente faz sentido para você dialogar isso com a 5W2H? Quando você cita o exemplo dessa profissional que usa os termos, como que
se a gente jogar naquele esquema da 5W2H, dá para pensar dessa forma, a partir da perspectiva de leitura dos textos? Pensando ali o que será feito a partir dos autores, então dá para a gente ter esse diálogo. Não vou entrar muito nesse assunto, não, porque senão a gente perde o foco. Oi, Dani. Tomara a Deus que isso não aconteça. Mas eu lembrei aqui, foi uma prova desse ano lá em São Paulo, eles pediram, dentro do assunto do racismo, eles pedem especificamente para falar na perspectiva de Silvio Almeida. Eu tive que conhecer Silvio de Almeida depois de ver essa questão, porque eu não conhecia. Aí só assim, hipoteticamente, se cai a solicitação de falar de um autor e eu não sei falar dele. Daniela. Dani. Geralmente não cai, não. Dani, posso chamar sua atenção aí, que eu chamei a atenção de algumas meninas no privado? Posso falar contigo? De coração. Você chegou a ler o edital de São Paulo? Você leu o edital de São Paulo? Não. Então, eu estou em cima do nosso. Não adianta você ler a prova de São Paulo e não ler o edital, porque no edital você cobrava, entendeu? Já estava no módulo deles de cobrar, exigência. Aí sim, agora tem que ter essa relação. Por exemplo, eles jamais podem cobrar de você um autor que não esteja no seu edital. Agora, o que meu medo era nesse sentido, entendeu? Pedir que eu fale de um autor que eu não conheço. Aí como que eu faço isso? Eu cito outro autor, eu vou estar tangenciando o tempo. Tem estratégia para isso, porque aí é recurso mesmo, porque eles não podem fazer, não podem ser incoerentes. Eles não podem ser incoerentes, porque tem que estar em edital. Então, porque eles deram um mini texto, sabe? Aí eu pensei que mediante a isso poderia acontecer. Eles dão lá um parágrafo e daí você tem que discorrer naquela ideia daquele autor. Não, aí tem que estar em edital mesmo. Então, assim, tem que ler bastante o edital, porque tem que tentar, né? Eu vou dizer dessa forma, porque às vezes tem alguns editais que eles têm muitos autores, mas tem que tentar saber um pouco de cada um. Claro que vocês não vão se tornar estudiosas dos autores, porque isso exige um curso de mestrado, doutorado, aquela estudiosa, pesquisadora de determinado autor. Mas vocês precisam passar pelo que eles falam. É a mesma coisa do direito de fala. Você falou da questão do racismo, do direito de fala de Djamila Ribeiro. Então, quando a gente pensa assim, o que é direito de fala para Djamila Ribeiro? Então, é uma coisa que é muito pessoal, tem a ver com o pessoal que eu falo dela, tem a ver com o estudo dela, com o livro indicado, para você entender o que é o direito de fala. Então, se fosse pedido algo assim, estaria no edital. Diga, Elza, para a gente poder passar. Vou falar rapidinho, tá? Então, o Ângelo, eu fico pensando também que cada documento, assim como as proposições curriculares de BH têm, eles têm as palavras-chave que no decorrer do documento, do começo, meio e fim, essas palavras elas vão se repetindo. Exemplo, na BNCC, se você lá a BNCC para os anos iniciais, para a educação infantil, ela vai falar de aprendizagens essenciais o tempo todo. Se você ler BNCC para ensino médio, ela vai falar de aprendizagens essenciais. Então, assim, acaba que tem algumas palavras-chave que você pode pegar, que ela está na íntegra do documento, sabe? Do começo, meio e fim. Vai falar das competências, vai falar das habilidades, vai falar dessa questão do que a BNCC ela não é um currículo e que ela vai tratar de acordo com cada regionalidade, por exemplo, vai ser tratada assim. A mesma coisa nas proposições, as proposições curriculares de BH vai trazer a ideia de que o aluno é protagonista, de que é necessário avaliar uma qualidade da educação, porque é isso que a prefeitura está atrás, uma educação de qualidade social. O que é essa educação de qualidade social? Como é que é isso na prática? Sabe? Isso. Não tem como quem é da educação infantil esquecer, quando você está estudando as bases epistemológicas lá da educação, o que é o socio-interacionismo. Você não vai falar de... Como que é o nome daquela mulher? Shimoto, sei lá, não sei se soletrar o nome dela. Não tem como, ela é um expoente, está lá no edital, sabe? Então, gente, é essa maldade de ir lá no edital, por exemplo, você não vai falar de avaliação se você não vai falar de Luquez, se você não vai falar de Hoffman. Avaliação mediador, o professor como mediador, não como detentor do conhecimento. Isso conversa com o Paulo Freire, que conversa com o documento. Tudo bem, hein? Gostei.
né? Tem que pensar nesse viés aí e ir para frente, tá, menina? Boa. Passando aqui a leitura, então, peguei a Constituição Federal no capítulo 3º, né, o capítulo 3, da Educação, da Cultura e do Desporto. A seção 1 vai tratar da educação. Então, vocês já tiveram contato, mas eu quero fazer uma leitura rápida aqui. Quando a gente pega o artigo 205, isso já foi campanha eleitoral. A educação, direito de todos, dever do Estado e da família. Acho lindo quando grafa o Estado com letra maiúscula, que já mostra para a gente aqui, mas vamos lá de novo. A educação, direito de todos, é dever do Estado e da família. Dois agentes aqui, ó, muito importantes. Não existe Estado sem família, não existe família sem Estado. Se a gente pensar na educação brasileira. Quando fala que a educação direito de todos, o que vem à mente aqui já quando se diz que a educação é direito de todos? Eu já penso logo na inclusão. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, com o objetivo, né, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho. Isso aqui é algo que se critica tanto, essa ideia da educação preparar para o trabalho, de ter qualificação para o trabalho. Aí eu me questiono, se a sociedade foi estruturada a partir de um trabalho, como que a escola não vai preparar para o trabalho? Talvez seja por isso que a escola passa a não fazer sentido para o sujeito educando. Estou pensando aqui tanto na educação básica inteira. Às vezes a escola não passa a fazer tanto sentido, por quê? Porque não se tem um fundamento exatamente por conta da prática. Eu vou usar isso quando? Professor, é para anotar ou não? Sabe? Parece que não fica claro ainda, né, em sala de aula, qual que é o grande lance, vou dizer assim, da escola, né? Então a gente precisa sempre provar para o sujeito ali que está envolvido conosco em sala de aula, qual que é a ideia da escola. Então não é só para preparar para o mercado de trabalho, antes tem o exercício da cidadania, ou seja, se tornar uma pessoa atuante junto ou dentro, né? A gente fala dentro da sociedade. O artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições, a Lohane ama essa palavra, acesso e permanência, porque como ela é mestra em educação, se fala muito disso também em educação. Igualdade de condições para o acesso e a permanência. O que é o acesso? É para que a pessoa consiga realmente não ser barrada, para que ela consiga ingressar. E aí o que a Lohane sempre falava comigo, não adianta a pessoa ter acesso, mas ela não ter condições de permanência. Sabe quando a pessoa ela tem acesso ao shopping? Esse exemplo é ótimo. Mas ela não consegue permanecer no shopping por mais de 1 hora, porque ali, vamos supor, ela foi com uma criança, estou criando situações hipotéticas, né? Ela foi com uma criança, ela não consegue permanecer, porque às vezes ela não levou muito dinheiro, ela não vai ter como comprar nada. Pensem no Natal, né? Agora, em dezembro. E aí levou a criança, não tenho condições de comprar muita coisa ali, eu posso ter acesso, mas eu não tenho como permanecer naquele local por muito tempo. E também, vamos pensar aqui no segundo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Quando se diz liberdade de aprender, a gente está pensando no sujeito, né? Ao qual é oferecido a educação. Mas ensinar também, a gente está pensando tanto no sujeito quanto no educador. Pesquisar também envolve os dois agentes. E divulgar o pensamento envolve os dois agentes também. Eu acho legal quando fala divulgar, olha aqui o que vai fazer muito sentido para nós. Vocês se lembram do mural da escola? Que muita gente encanta, e aí alguns podem se perguntar assim, mas para quê? Qual que é a efetividade do mural da escola? Eu faço até uma ligação aqui hoje, junto com o que a Lola disse lá, dessa questão da FGV, que, por exemplo, se pedisse um exemplo prático, até o mural da escola é um exemplo prático, porque a gente vê aqui que na seção da educação, no artigo 206 da Constituição Federal, o princípio também tem divulgar o pensamento, ou seja, quando a criança, ou o adolescente, ou o jovem, ele divulga isso para a comunidade, lá, olha que coisa simples, no mural da escola, ou no jornal da escola, ou numa mostra de ciências da escola, já está alinhado com o quê? Com a seção 1
da educação na Constituição Federal, no princípio do artigo 206, um dos segundos princípios. Então, olha como que dá para a gente citar e fazer esse link. O terceiro, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Ou seja, a gente não pode pensar também que existe uma guerra entre instituição privada e instituição pública. Se escuta muito dizer a educação privada, ela dá um banho na educação pública. Aí as pessoas pensam assim, o ensino é melhor, né? A gente escuta também no senso comum, o meu sonho é colocar meu filho numa escola privada, porque a escola pública, infelizmente, ela está sucateada, ela não tem condições de proporcionar esse ensino de qualidade. Será? Eu faço essa pergunta, será? Então, nós temos exemplos de escolas de sucesso, mas a gente pensa também que se está amparado por lei, se está amparado por leis, por normativas, por decretos, por que a escola pública, que visão é essa que a escola pública não tem condições de oferecer tudo que está dito aqui para um estudante com ferramentas que façam com que ele fique competente e habilidoso para ingressar no mercado de trabalho, para atuar na sociedade e até mesmo para conseguir uma vaga numa instituição pública. Apesar de que a escola não é só isso, né? Ela prepara o sujeito para o pleno desenvolvimento, que está escrito no próprio documento. Aí vamos lá, para seguir mais um pouco. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Faço um link aqui com a ideia da tomada de posse. Essa gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, ela tem a ver com o início da nossa sociedade. Ela tem a ver com o início do Brasil. Então, a gente pensa dessa Constituição porque isso foi um direito garantido. Depois, valorização dos princípios da educação escolar, garantidos na forma da lei. Planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público, que é o que vocês vão fazer, de provas e títulos, aos das redes públicas. E aí tem a redação dada lá pela Emenda Constitucional número 53, 2006. Gestão democrática do ensino público. Gente, se fala demais dessa ideia de gestão democrática, mas o que é essa gestão democrática? Na prática, essa gestão democrática é mesmo conseguir proporcionar um espaço, né, vou usar essa fala, um espaço de promoção de saberes onde todos são escutados, onde é democrático. Por exemplo, nós temos 10 professoras, e aí nós vamos decidir se este ano nós vamos falar lá no Dia da Consciência Negra, se nós vamos homenagear Djamila Ribeiro ou Conceição Evaristo. E aí nós temos lá um grupinho que quer Conceição Evaristo, um grupo que quer Djamila Ribeiro, mas nesse grupo ainda tem uma terceira ideia aí de uma outra autora, ou de um outro autor. E aí, o que é ser democrático? É voto. Né? Nós vamos votar. As professoras não vão se pegar pelos cabelos, brigar, uma jogar um tapa na cara da outra, né? Ou passar a unha ali. Estou dizendo isso aqui que são exemplos corriqueiros, mas assim, que podem acontecer. Não quero rotular dizendo que acontece. Mas ser democrático na escola é esse princípio. Eu até vou aproveitar esse momento, que eu conheço a escola, que a Lohane foi lotada, né? A qual ela ingressou por meio da carreira pública. Quando eu fiz uma visita pedagógica ao colégio, à escola, a gente vê que essa documentação toda ela acontece na prática. A gestão pedagógica feita naquela escola, até para a fala da própria diretora, é uma fala muito alinhada em leituras desses documentos, o que faz com que a educação fomentada ou oferecida ali naquele estabelecimento, ela consiga chegar o mais próximo do cumprimento dessas regras. Então, é uma coisa que a gente vê que acaba tendo como consequência isso aqui, ó, a garantia do padrão de qualidade. Então, o padrão de qualidade vai também ter a ver com isso. Aí tem o piso salarial, mas vamos descer mais um pouquinho aqui. Fala das universidades também. Agora, acho interessante aqui, ó, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... A gente precisa entender que a educação básica, isso é muito básico, né? Mas nós precisamos entender que ela é obrigatória e gratuita no contexto brasileiro, dos 4 aos 17 anos. Então, essa idade é muito importante para a gente entender as divisões que nós temos e também que tem estudantes que eles estão fora dessa classificação porque estão atrasados ou por algum motivo. Assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Só para fazer uma perguntinha, quando a gente fala assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos que a ela não tiveram acesso na idade própria, a gente lembra de qual tipo de educação?
só para eu ver que isso vai ter alguém que vai fazer essa interpretação bem assertiva. Educação Assegurada, de jovens e inclusive, sua fé. adultos. Quem falou? Fabiana. Isso, a EJA, viu, gente? A educação, a concordância é a educação de jovens e adultos. Exatamente isso. Boa. Então, é para pensar assegurada. Então, assim, aquele sujeito que está ali na educação de jovens e adultos, ele tem assegurado por lei, está na Constituição, que ele precisa ter essa oferta gratuita. Então, a gente escuta também no senso comum. Turma à noite, EJA, nossa, aquilo ali é bagunça. Cumprimento de lei. Então, por isso precisa ser feito com seriedade. Já escutei colegas de profissão dizendo, mas é a turma da EJA, a gente pode fazer qualquer textinho, passar para eles, porque a EJA está se cumprindo a lei. Está em lei. Então, tem que ter seriedade. Então, estou trazendo só para a gente refletir. Então, você está vendo como é que a gente precisa fazer essa leitura com essa ponte? Porque aqui não está dito que é a educação de jovens e adultos, mas a gente já consegue ver. Atendimento, estou saltando um pouquinho, tá? Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso aqui lembra até uma disciplina que nós fizemos quando o Lola fez Libras. Nós fizemos essa disciplina juntos com o professor Guilherme lá no FMG. Quando falava, tinha um debate muito grande se nós precisamos, a ideia de incluir não acaba sendo excluir. Quando, por exemplo, um aluno com baixa visão, ou também, vou pensar com baixa visão, quando ele acaba estudando no Instituto São Rafael e não consegue se colocar ele numa rede regular de ensino, tem que ser uma escola diferenciada. Então, isso é um debate ainda que até hoje ele não foi firmado. Se quando eu tiro da rede regular e passo para um centro especializado, se isso não gera, na verdade, uma exclusão. Diga, Lola. Ressaltando que na LDB e na BNCC, entre outros documentos, pessoas com deficiências. Pessoa com deficiência. Aqui, gente, cuidado, porque se cair na prova vai estar errado. Aqui a lei não foi alterada, a Constituição não foi alterada para o termo certo. Só se atente quanto a isso por conta da prova. Pessoa com deficiência, isso mesmo. O termo hoje é pessoa com deficiência. Porque portador de deficiência não se entende que porta algo, né? Exatamente. Educação infantil em creche pré-escola, as crianças até 5 anos de idade. Dizerem que a própria BNCC, ela vai estar, quando ela divide por idades, ela vai dialogar diretamente com isso aqui. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Achei muito interessante quando fala a capacidade de cada um, porque me lembra muito a ideia de respeitar os tempos e os processos dos estudantes. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do estudante. Diga. Essa capacidade de cada um não seria a capacidade de ingressar ao ensino superior através de prova? Só um minuto, vamos interpretar de novo. Isso é um princípio, né? Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Você diz o quê, Fabiana? Porque está falando, segundo a capacidade de cada um. Antes diz, acesso aos níveis mais elevados de ensino, que eu entendo que é o ensino superior. Segundo a capacidade de cada um, seria, no caso, o que o país promove através dessa prova do Enem, por exemplo? Seria isso? Sim, penso dessa forma também. Sim, acho que uma boa interpretação. Vejo como uma interpretação correta. Lola, você concorda ou discorda? Qual foi a pergunta mesmo, Fabiana? Acesso aos níveis mais elevados do ensino, de pesquisa e de criação artística, segundo a capacidade de cada um. Aí eu interpretei como, segundo a capacidade de cada um, a capacidade de estar lá dentro, de ser aprovada em uma prova, por exemplo, do Enem, de conquistar esse ensino, esse nível mais elevado, mas, porém, com essa capacidade. Porque os níveis mais elevados é o mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aí, né, de pesquisa, criação artística, e segundo a capacidade, que, por exemplo, eu não passaria, por exemplo, na prova lá da Belas Artes da UFMG, que é a segunda etapa, bom exemplo, porque eu não tenho a habilidade, eu não tenho essa habilidade lá para, por exemplo, igual meus amigos que passaram me contam, né? Eu tive que fazer isso, porque é uma prova, né? Agora, por exemplo,
no mestrado e doutorado tem a prova, a defesa oral. Nem todo mundo tem esse potencial de defesa oral. Então, é nesse sentido. O acesso a níveis mais elevados, ok. Da pesquisa, já envolve, querendo ou não, questão científica, e a criação artística, que também demanda de uma outro tipo de abordagem de seleção, segundo a capacidade de cada um. Senão, também, o Estado teria que garantir essa gratuidade a todos. Sim. No ensino superior, ele não garante, na verdade, só ingressa quem tem a capacidade de passar nessa prova. Sim. E essa prova, vale dizer também que essa ideia de prova de habilidade, né? Igual, por exemplo, o curso de dança, literalmente a pessoa precisa dançar. O curso de música, literalmente, ela tem uma prova onde ela precisa cantar. Então, geralmente, alguns cantam ópera. Então, é bem diferente a gente pensar nesse sentido. A interpretação é essa mesmo. Deixa eu correr um pouquinho por conta do tempo. Aqui, o artigo 209 também é interessante, porque diz assim, o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Para a gente pensar um pouco nessa ideia, quando se diz que o ensino privado é mais forte, né, do que o ensino público, isso é um tabu. Até porque a Lola, acredito que a Lola, eu lembro disso, que a Lola até encaminhou para vocês um artigo que eu escrevi quando eu finalizei a pós lá na USP, que era sobre a gestão escolar no Paraná. Então, para uma escola, ela atender às normas que o Estado coloca, que o poder público coloca, ela precisa seguir um tanto de pré-requisito. Então, mesmo uma instituição, tanto a pública quanto a privada, elas precisam, os gestores, eles precisam estar atentos a inúmeros detalhes. Então, se equipara muito. Tem mais a ver esse nível de qualidade com os profissionais que são contratados, tanto em um quanto em outro, do que com o alunado, tá? Para a gente poder pensar nisso. Fala do ensino religioso, eu quero pegar esse segundo aqui, no 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Quando a gente pensa assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais, eu lembrei que no sábado passado, no Rolê das Gerais, não sei se todos aqui assistem, falou-se da escola pública e pensando nessa perspectiva da consciência negra, o que os professores têm feito nas escolas. Então, aquilo ali serviu muito para pensar também, não sei se alguém aqui assistiu, para pensar nessa ideia de como ter sido feito o ensino acerca dos povos originários, da população indígena e da população negra. Isso mesmo, Jane, o Rolê das Gerais, ele ajuda muito a pensar. É um programa que a Globo coloca e a gente pode pensar a comunidade. É um direito de fala, um direito de voz da própria comunidade para ela mostrar. Então, a gente via ali crianças mesmo com o uniforme da rede, isso foi muito bom, professoras dizendo qual que é o trabalho que é feito, esse reconhecimento da mulher negra, essa ideia da população de África. Os meninos da sua escola foram lá, bacana demais, isso aí, tá vendo? Quando eles mostram, isso é muito bom, porque eleva, né, e mostra a qualidade. Então, pensando um pouco da LTB também, para a gente não tomar muito tempo, a gente vê aqui que logo lá na página 8, eu peguei essa daqui, acho que eu peguei uma de 2020. Não, Só essa um é de 2018. Só um momento, eu vou falar isso para vocês, depois eu mando o vídeo. Meus meninos do 5º ano fizeram uma apresentação incrível, eles vão até apresentar para a secretária de Educação, secretária municipal, e eles apresentaram, gente, pensa, sensacional, com o pessoal da Escola Integrada. Isso é muito bom. Porque mostra a verdade, né, Lolo, que tem sido feito lá. Então, voltando à ideia do que tem a ver com o que é político, né? Presidente da República, né? Congresso Nacional, decreta e sanciona. Então, lá no título 1 da educação, a gente tem também o artigo 1, deixa eu tomar uma água, pessoal, que ele fala que está prescrito, né? Que a educação abrange os processos formativos que desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Eu arrisco dizer
E aqui nesse artigo 1, eu leio todo o Brasil aqui. Alguém concorda comigo? Nesse artigo aqui, eu leio todo o Brasil. Podem interagir, pessoal. Por que eu digo que eu leio todo o Brasil aqui? Quando fala que a educação abrange os processos formativos que desenvolvem na vida familiar, por que a gente fala na vida familiar? A família, por exemplo, ela tem ali a sua criança, né? A mulher gerou a criança veio ao mundo. E aí, essa ideia do aprendizado, que também entra numa outra questão polêmica, porque às vezes vai se dizer assim, a educação se recebe em casa. Tem que entender um pouco o que é essa ideia de educar, de educação, porque às vezes a palavra ela é lida nos seus múltiplos sentidos e não no seu objetivo central. Porque a ideia de educar, quando a gente pensa na escola, é uma parceria entre escola, família, entre o Estado, né? Porque segue todos esses agentes envolvidos aí. Então, por que eu falo que eu leio o Brasil? Porque quando fala que a educação abrange os processos formativos que desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, significa que quando eu tenho contato com as linguagens, a linguagem matemática, a linguagem científica, a língua mesmo, materna, e até em algumas escolas a língua estrangeira, o que eu consigo ver? Essa ideia de se comunicar, de desenvolver uma competência e de estar em sociedade. Não sei se vocês escutam muito isso, quando diz assim, não, a menininha agora foi para a escola, só para dar um exemplo. Ela desenvolveu tanto, então os próprios pais recebem esse estímulo que a escola fomentou por meio dos profissionais em casa. Isso vai constituindo a sociedade. A convivência muda, a criança vem trazendo uma narrativa para casa, e ela sempre vai dizer, geralmente quando são crianças, né? Não posso rotular que sempre vai dizer, mas a maioria das vezes as crianças vão dizer que ela aprendeu na escola, ela aprendeu com a professora a contar, a fazer determinadas ações a partir do que se tem na escola. Então, falam no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, aí é pensar que as universidades, por exemplo, elas devolvem para a sociedade, principalmente as públicas, tudo que tem sido feito de pesquisa, porque elas não estão aí, por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais, ela não está posta aí desde 1991 para que ela seja simplesmente um local que prepara pessoas para o trabalho, né? Que ela forma indivíduos para o trabalho. Ela está aí também para que ela consiga contemplar a própria sociedade, e vou dar um exemplo aqui básico e clássico, que é, por exemplo, o curso de odontologia da UFMG, onde se tem ali na prática atendimentos, como se fossem consultórios, são consultórios, então como se você fosse ao dentista, privado, mas na verdade é uma instituição pública, e ali eles têm esse contato com esses profissionais. Então, é mais uma vez a universidade devolvendo à sociedade o que é feito ali. Aí também tem agora essa vacina para as pessoas, para os usuários, né, de drogas, então é uma coisa que foi muito interessante, que teve essa descoberta da instituição, então isso volta. E quando falam nos movimentos sociais, a gente pensa essas passeatas, essas carreatas, isso tudo tem a ver com motivações da educação. Então, quando a gente vê, por exemplo, ali os indígenas cobrando um direito, que vai entrar aí nos movimentos sociais, até mesmo os movimentos feministas, isso tudo tem a ver com o que a educação contempla. Então, vocês conseguem perceber onde é que nós estamos entrando, com o que é que nós estamos mexendo? A educação tem praticamente aqui, eu posso ser um pouco ousado a dizer, mas o segredo do mundo, porque se passa ali pela escola, então tem essa responsabilidade. E isso precisa ser mostrado também no texto. Por isso que essa leitura dos documentos é muito importante nesse processo de estudo. Então, e se fala das organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Quando se fala em manifestações culturais, quando se diz manifestações culturais, eu penso a festa do divino, o congado, o frevo, que são movimentos históricos e sociais que são feitos e que precisam também ser estudados na escola. Então, contempla também, quando a gente pensa nisso, vamos pensar numa atividade prática. O que é fazer uma visita de campo? Eu posso propor uma visita de campo. Nós vamos participar de uma festa do divino. Lembre-se que a escola tem que ser democrática. Então, não é que a gente vai pregar religião na escola, mas a gente precisa entender até que ponto é uma manifestação cultural. Então, a gente vê aqui também dos princípios e fins da educação nacional, só para eu finalizar.
A educação, dever da família e do Estado, tá vendo que dialoga lá com a Constituição? Inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho. Eu gosto quando se reitera isso aqui, e o que mais me chama a atenção é que está em nossas mãos, enquanto educadores, a finalidade de desenvolver, de fomentar o pleno desenvolvimento do educando. Aí pode se perguntar, fala isso de modo prático, Ângelo, me diga isso de modo prático. Como que eu consigo fazer o pleno desenvolvimento do educando? Só a gente pensar, o que que o educando precisa, o que que uma pessoa precisa hoje para que ela consiga sobreviver? No mínimo, ela precisa aprender a somar, ela precisa aprender a interpretar, ela precisa aprender a criticar, ela precisa aprender a ler o mundo, ela precisa aprender a ler a sociedade mesmo, de uma forma implícita ou explícita, ela precisa entender os jargões, ela precisa questionar as entrelinhas. Então, a gente tem que pensar, quando a gente vai produzir essa resposta discursiva, que também existe um objetivo e um propósito ali no que se vai fazer na escola. Então, sempre pensar nesse tema a partir dos documentos. Eu me fiz entender, gente? Fui claro? Então, eu acho que eu posso encerrar por aqui, Lola, por conta do horário, e aí, se tiver perguntas, a gente vai discutir. Ótimo, nós podemos abrir agora em torno de 5 a 10 minutos para perguntas, pode ser? Isso, é letramento. Esse pleno desenvolvimento, essa leitura para o mundo, sim, o letramento. Bacana, Érica e Grazi. Vamos abrir agora para perguntas, então? Pode ser, turminha? Para 3 perguntas aí? Bora? Nós estamos na reta final, gente. Semana que vem já é o encerramento do nosso curso e no domingo já é a prova. Se a gente for analisar agora é o momento, tá? Silvana, alguma contribuição? Aline, Fabiola, Daniela, Jeane Liberato. Gente, alguma dúvida? Tá todo mundo assim, já super pleno, né? Eu acho que o pessoal ficou meio assustado, talvez por eu dizer dessa seriedade do concurso da escola, né? Espero não ter causado esse efeito, tá? Porque a ideia não foi essa, a ideia foi mesmo fazer uma reflexão aqui, ter um ato reflexivo. Beleza, então, Fabi. Bom, Obrigada, viu, Ângelo? Abriu a nossa mente. Foi muito bom. Eu que agradeço porque mais uma vez pela oportunidade. reiterou o que a gente leu, né, na aula passada. A Lula fez esse trabalho conosco antes da prova, né, da questão discursiva. Nós tivemos esse momento. E aí a gente leu a lei seca, né, como dizem, na íntegra mesmo, porque fica mais fácil você ver que tem detalhes, por exemplo, aquela parte onde você colocou ali do saber, que é aquela, como é que fala? Tem um nome que eles falam, não sei o que, de cátedra, como é que é? A liberdade de divulgar o saber, o pensamento, como que fala isso, gente? Liberdade de expressão, você falou? Pluralismo de ideias? Não. Eles falam a liberdade de cátedra, como é que fala isso? Tem uma palavra utilizada para isso, eu vou lembrar e depois falo com vocês. Aí, quando você deu ênfase nessa parte, né, a gente acaba que nem olha aquilo ali, né? Saber divulgar, esse saber que você pode ensinar e também divulgar. Então, gente, é liberdade de cátedra. Mas é tem de um cátedra nome, mesmo. você não lembra, não, Lohane? Isso, liberdade de cátedra. Pesquisei o termo. Diz assim que liberdade de cátedra ou liberdade acadêmica é um princípio que assegura a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. E tem a ver com que a Constituição mesmo já garante essa livre manifestação do pensamento. É isso. Aí também está dentro daquilo que o aluno faz com contribuição para a gente, né? Numa aula expositiva, ele também traz os saberes dele para dentro da sala e enriquece, né? Muito, achei bacana, gostei demais. E se você citar isso, me fez lembrar também da Unesco, né? A Unesco também é sempre bem-vinda nos textos, viu? Porque tem algumas orientações lá pela Unesco que são muito importantes. E quando você diz também dessa questão de divulgar,
e o que o aluno traz, foi muito bem dito isso, e assertivo, por quê? Porque isso também precisa estar no texto, né? A gente não pode esquecer que o alunado ele tem o que dizer, porque isso é uma concepção educacional já, que remonta lá aos nossos, volta a ideia do nosso curso superior, que a gente sabe que o aluno não é algo raso, ele já vem com algo, né, dentro de si. Então também vale dizer no texto, né, caso tenha a ver com o tema, que existe essa questão de partir dos próprios alunos, né, partir do próprio sujeito educando. Então, escutar, né, ter essa consciência de trabalhar a partir do olhar dele também. Isso acaba sendo um respeito mútuo, né? E aí uma estratégia boa, por exemplo, aí, é a sala de aula invertida, né? Que o aluno passa, o protagonismo fica e o professor passa a atuar como mediador, para não ser clichê. Oi, Lola. É interessante porque o Ângelo falou da escuta e eu lembrei da Elza, a escuta atenta, né? E recentemente lá na escola, algumas meninas, né, bem participativas, falaram assim, professora, porque após, isso em junho, né? Então, porque após as férias, né, o recesso de julho, você não faz maquete? Aí eu fiquei assim, sabe, muito assim, resistente com a questão da maquete, uma vez que a maioria das crianças vão de van, eu pensei, não, que transtorno, né? Aí eu falei, vou pensar. Aí depois retornamos. Aí chegou agosto, professora, por que não fazer maquete? Aí eu Isso falei assim, partiram dele. é, Partiu dele. os meninos do quinto ano. Aí eu falei assim, gente, vocês querem isso mesmo? Sim, nós queremos fazer uma maquete, tudo bem. No meu planejamento de geografia e história, eu vou trabalhar com vocês sobre campo e cidade. Gente, pensa. Ali eu falei, agora sim, eu posso atender o pedido deles. E aí nós fizemos a maquete, fizemos uma exposição, uma divulgação do trabalho deles. Eles pegaram, aí nós fizemos assim, zona rural, zona urbana, eles pegaram cavalinhos, eles fizeram cada coisa lindas. Aí eu registrei, tirei fotos e tudo. Então, assim, foi a partir do pedido deles, eu analisei, eu repensei, porque não é só o que eles pedem, a gente também tem que estar vinculado com o nosso planejamento, com aquilo também que é possível fazer, né, gente? Porque, professora, vamos marcar geoclube, eu queria. Aí a direção não apoiou, mas vai liberar agora para a escola integrada, então depende também de um currículo da escola. E aí é essa escuta atenta. E aí você me pergunta lá no chat, mas como que eu consigo fazer uma citação teórica e prática? É no momento que você usa vocábulos da lei, a partir das suas palavras. Na perspectiva da LDB, ou até mesmo a Constituição Federal, a educação é direito de todos. Sendo assim, você pode abordar, igual o Ângelo falou, a inclusão. Sim. Sendo assim, você pode abordar também a questão da divulgação como? Falando do mural, adorei, Ângela, essa questão do mural, a questão da maquete, a questão da exposição e da mostra cultural, que a família pode participar em poucas palavras, de forma objetiva, você consegue sim relacionar a teoria com a prática. Bacana? Isso. E trazer a ideia da paráfrase mesmo, que foi dita aqui, que é mostrar a leitura que você fez de determinado autor, não para fazer um texto grande, mas para fazer um texto objetivo. Então, hoje tem muito a ideia da objetividade, né? A gente precisa trabalhar essa questão da objetividade. E eu gostei também, só para comentar mesmo, esse exemplo prático da sua escola, Lola, porque você não suprimiu o desejo do seu educando. E aí, quando você mostra a eles que tem um tempo, existe um planejamento, olha que coisa interessante, turma. A gente acaba trabalhando com eles o tempo, a ideia de esperar, de uma competência do saber ouvir, que não é só sua, que não é só você que tem que saber ouvir, eles também precisam saber ouvir, eles têm que ter um tempo para aprender, existem regras. Então, olha quanta coisa foi trabalhada aí. E também, enquanto você falava, narrava a situação, eu fiquei aqui pensando, olha algo que tumultua o quinto ano. Quando ela fala do espaço urbano e do espaço rural, professor, e quando eu vejo um cavalo na cidade? Não é algo que tumultua um pouco essa compreensão?
Aí logo a resposta óbvia é, né? Ele faz parte da zona rural, de um espaço rural. Mas pode acontecer, né? Como se diz, é raro, mas acontece. Posso até brincar assim, ele pode aparecer lá na zona urbana. Mas qual que é o grande lance quando ela foi ensinar espaço? É que o espaço urbano e o espaço rural, eles têm alguns critérios que os classificam dessa forma. Então, vem por uma classificação. Então, esse sujeito já ingressa no ato da reflexão, a partir disso, eu vejo um cavalo ali, mas ele não pertence ao espaço urbano. O espaço urbano é mesmo a selva de pedra, é o chão de concreto. E aí, olha você, quando a gente fala selva de pedra, eu já lembro lá na música dos MCs, né? Quando se fala selva, quando a gente pensa, vamos acordar, aquela música que nós gostamos, né? Porque é uma outra música que se pode trabalhar, porque ele também retrata o tempo e ali retrata também o espaço urbano, como que esse espaço urbano está feito. Olha como que a gente pode fazer um trabalho, só para a gente trazer mesmo os exemplos, mesmo, coisa prática, para a gente começar a pensar aí essa ideia de espaço. E é interessante, porque a Lola, além de ser pedagoga, é professora de língua portuguesa, e me chama muita atenção, não estou aqui para poder ficar, né, puxando sardinha, mas é porque, ao invés dela sempre insistir na tecla da linguagem, que a gente tende a isso, por ter a formação em letras. Você trabalha as outras disciplinas sem priorizar a linguagem, porque poderia ser uma tendência e que ia fazer com que se perdesse muito no processo, né? Quando você fala assim de eu pensar em outras estratégias e não ser somente o texto? Isso é muito interessante. E interessante também quando a gente pensa, por exemplo, na importância da escrita, Ângela, você falou algo, e nas quintas-feiras eu trabalho com produção de texto, com a turma do 5º ano. E aí, hoje eu trabalhei 2 textos numa leitura mais terapêutica, que era sobre responsabilidade e dedicação. Ô, Silvana, você está presente aí? Silvana, bibliotecária da escola. Silvana? Ei, Silvana, você está aí, não, né? Oi, sim. Aqui, qual que é a coleção que você me emprestou recentemente? A coleção Sentimentos? Tem a Sentimentos e tem essa aí, o que cabe e o que não cabe no meu mundo. Isso. Aí eu trabalhei com os meninos hoje, responsabilidade e dedicação. E ali eu fui trazendo vários exemplos que eles amaram, que envolvia até minha prática em outras escolas. E aí nós trabalhamos com contexto, né? Assim, por meio dessas palavras, com uma escrita livre, de uma narrativa. Então, assim, gente, eu trabalho de tudo um pouco. Agora, uma coisa eu falo para vocês, nós temos que ser o tempo inteiro criativos. Aí, recentemente, uma professora falou o seguinte, Lola, quando você trabalhava à tarde, você era muito dinâmica, você trabalhava de tudo com os meninos, porque eu sou essa pessoa, né, gente, que gosto disso. Outra professora nem tanto. E olha que é o legal que eu quero passar isso para vocês. Porque hoje eu fiquei à tarde, né, Silvana? Você me viu lá, tá acabada hoje, que eu trabalhei manhã e tarde na escola. E aí, hoje eu trabalhei um pouquinho. O dia inteiro. Nossa, Pai Eterno, amém. Aí, eu trabalhei com os meninos um pouco de música, iniciando a aula. O povo não sabia cantar, não. Aí eu falei assim, ai, gente, vocês não sabem cantar? Não, a gente nem se costume, não. Aí eu lembrei da monitora amiga minha que falou assim, Lola, na sua aula você trabalha música, você trabalha tudo. Gente, eu trabalho até limpeza da sala, tudo que vocês podem imaginar, é tudo. Concorda comigo? Desculpa interromper. E concorda comigo que isso tem a ver com o cumprimento de leis? Isso está na Constituição? Ali é a prática rodando, cumprindo, fazendo o seu papel? É o entrelaçamento, e eu não me importo disso, de falar assim, que eu trabalho tudo na sala de aula. E outra coisa que eu ensino para os meus alunos como técnica é o seguinte, vamos manter uma concentração? Uma coisa que eu passo para vocês também. Gente, eu trabalho na minha sala, depois quem tem costume de passar por lá, né, e é aluna minha aqui no curso, eu trabalho muito com música. E recentemente, um dos alunos mais bagunceiros, ele falou assim, professora, eu adoro quando você passa música, porque a gente fica assim, realmente ouvindo a música e a fim de fazer atividade. Não dá tempo de conversar com um coleguinha. Nós temos que pensar em estratégias da mesma forma que a gente pensa em argumentação. Por isso que você tem que abrir a sua mente para o repertório sociocultural, porque eu consigo trazer no meu texto, igual eu sempre falei, Charlie Brown Jr. num texto meu, eu consigo trazer a Pitty, igual eu trouxe na UFMG, a cantora Pitty, num texto meu,
eu consigo trazer qualquer coisa, mas você tem que ter esse olhar assim, cara, eu tô vendo um filme, olha, esse filme eu consigo dialogar divertidamente, eu posso falar isso no meu texto, aí eu consigo usar LDB. Para de começar a achar que é difícil argumentar, trazer repertórios socioculturais, porque não é, depende muito da sua vivência e da forma que você abre o seu coração para esse universo, da música, da leitura, enfim, de tudo isso aí. Vou passar a falar rapidinho para a Fabíola, para a gente complementar a sua fala, viu, Fabíola? Para encerrar daqui a pouco, em 3 minutinhos. Tá bom. Ô, Lohane, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou em uma de suas aulas que a gente podia também aproveitar algo de algumas questões da prova objetiva, que eles não, o corretor, né, não ia ter acesso a essas questões. Eu só queria que você falasse um pouquinho. Eu posso explicar isso? É porque eu tenho que deixar isso muito claro, para a pessoa não pensar assim, a Lohane copia o que está na prova objetiva. É isso, bom, não é copiar. A última prova que eu fiz foi do Cefet, que eu estou aprovada do Cefet também. E aí, o que eu fiz? Eu fiz minha redação. Aí eu pensei assim, gente, como que escreve mesmo? Diretrizes curriculares. Eu fiquei pensando assim, aí eu fui na prova objetiva. Aí lá eles colocam o nome do documento e a sigla. Aí eu fui lá e eu pensei, não sou trouxa, não vou copiar aqui o nome errado. Por que eu te falo isso? O Jackson, amigo meu, o Ângelo, ele escreveu um nome errado. Ele tirou 980 no Enem. De 1000. Ele errou por causa de um nome. Ele escreveu o nome do filósofo errado. E eles tiraram dele, porque lá, enfim, não só isso, ele errou mais uma questãozinha. E eles pontuaram que era isso no Enem. De 1000, ele ficou com 980. Ele tinha tudo para tirar 1000. Aí, desde então, eu falei assim, Jackson, por que você não pensou? Por que você não olhou? E ele falou assim, pois é, tem hora que é melhor ir na prova objetiva, até no Enem mesmo, e olhar o nome correto. Gente, é isso. Olhar o nome da lei, antes de sair escrevendo igual uma doidona, né? Não, deixa eu lá ler. Aí, exemplo, aí eles usam um vocábulo bonito. Exemplo, pleno desenvolvimento, você, nossa, isso pode entrar aqui. Entendeu? É isso, é essa estratégia de escrita. Gente, essa estratégia de escrita também... Quando você fala, desculpa interromper, quando você diz pleno desenvolvimento, olha, se a gente, quando falou de paráfrase, isso aí é uma dica mesmo. Pleno desenvolvimento, a gente não pode falar em desenvolvimento pleno. Você pode brincar com isso. Lá está escrito desenvolvimento pleno, você fala pleno desenvolvimento. Então, é mudar, né? Alterar os termos aí da ordem, e isso mesmo, se eu escrever alguma palavra errada, isso com a palavra escrevo certo na frente, a dica continua, a estratégia continua sendo essa, mas é riscar, não é fazer um borrão, não. Não é querer, risca um traço simples ali e continua, né? Separação silábica já está perfeito aí, né, Lola? Todo mundo sabe que não se coloca underline, não é embaixo, né, da palavra ali que a gente põe o hífen, o traço, a gente coloca o traço ao lado, também não é travessão, é um traço, né, para não ficar aquela coisa grande demais. Então, cuidar desse espaçamento, todo esse cuidado com o texto mostra muito a competência de vocês. Então, ter aquele momento ali, pensar assim, ó, a questão discursiva, ela tem um peso, ela tem uma relevância, eu me senti até feliz falando isso, ela tem um peso, ela tem uma relevância, e eu tenho que pensar assim, eu vou mostrar o meu cuidado totalmente ali. Sabe quando vocês vão pôr a mesa, vocês vão fazer um bolo que tem concentração total? Naquele momento ali, você sai do mundo, é você e a receita, né? Então, é isso, a gente precisa ali colocar tudo na concentração total, para a gente fazer um texto que a gente entrega o melhor. Né? Quando a gente entrega o melhor, isso é percebido pela pessoa. Então, só reiterando aqui, já comecem com o artigo para já direcionar o olho leitor. Então, o espaçamento também do texto ali na folha é muito importante para já direcionar o olho leitor. Então, pensa isso, eu estou dando, vou usar essa forma, vou usar essa expressão, eu estou dando uma amostra do profissional que eu sou. Então, o meu texto, ele mostra exatamente o profissional que eu sou. E isso faz com que o olho leitor já seja direcionado, sabe? A gente não pode dar brecha para que o olho leitor fique... Será que ela quis dizer? Não vou. Ela quis dizer? Eu não posso pensar nisso. Vou tirar ponto. Então, não, ela quis dizer, ela disse isso. Então, a coerência é algo muito importante. E outra coisa que eu e Lola estávamos conversando, não posso deixar de dizer isso, a gente vive práticas de escrita, né? Dar um tempo ao texto. Né? Nós estávamos discutindo sobre isso. Ler o tema, fazer o rascunho, fazer a prova primeiro, depois voltar
porque precisa de dar um tempo. Tem momentos que nós não percebemos as incoerências no nosso próprio texto. Eu falo com a Aluna, às vezes eu ligo para ela, Lohane, eu li meu texto, mas Lohane, eu achei tanta coisa que eu fiquei de cara, porque entre a expectativa e a realidade existem os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos ficam ali. Então, sabe quando a gente acha que escreveu e não escreveu? Às vezes faltou alguma coisa naquele sentido. Então, eu preciso dar distância, porque a emoção abaixa, a adrenalina desce, depois eu volto com criticidade e falo, gente do céu, vi aqui, deu ruim. Nossa, deu muito ruim. Isso ia dar muito ruim. E tem também uma coisa que é muito do nosso cérebro mesmo, que é quando a gente olha certa palavra, a gente fala assim, não é possível que essa palavra é escrita assim. Igual honra, com R. Honra tem hora que a gente pensa assim, é inadmissível honra ser escrito dessa forma, mas honra é grafado dessa forma, com um R. A gente fica assim, você vai lá, pesquisa e olha, gente, será que é isso mesmo? Então acontece isso quando a gente está escrevendo, por isso que a gente precisa ter esse cuidado de sempre olhar o texto, distanciar, então é muito bom a gente fazer isso. Para finalizar, vou passar a fala para a Grazi. Pode falar aí, Grazi, no áudio, por gentileza. A Fabiola falou, né? Para a gente encerrar, viu? Oi, gente, boa noite. Tinha até baixado a mão que eu vi nos comentários, mas eu vou aproveitar e vou falar rapidinho. Obrigada, Ângela, pelas contribuições, pelas estratégias. E uma dúvida, a questão, pegando o gancho da Fabi, a questão de escrever algo errado, riscar. Eu não lembro onde que eu tive essa orientação, mas de escrever digo, colocar digo entre vírgulas, isso não procede então, né, que eu já fiz isso. Então é riscar mesmo. Eu digo é antigo, e além do digo ser antigo, eu já perco ali um espaço na folha. Então, eu já perdi porque eu errei. E quando eu digo, é pior ainda, porque eu perco mais um espaço. É uma luta por esse espaço, né? Então, não, beleza. Muito obrigada, viu? Gente, o detalhe é o seguinte, pede-se para que você seja impessoal. Quando você fala digo, você pega ali o digo, esse sufixo retoma ao eu. Primeira pessoa do singular. Acabou, já está perdendo ali também porque foi impessoal, tá vendo? Olha, então são estratégias até de gramática, gente. Tem que saber gramática, gente. Tem que estudar, porque na hora que você pensa assim, digo, aí você fala, o sufixo retoma a primeira pessoa, o eu. Não, já não posso. E outra seria bem assim, não, igual o Ângelo falou, fez um traço e faz a palavra corretamente. Mas, normalmente comigo não acontece isso, gente. Por quê? Porque eu faço o meu rascunho, meu planejamento, e na hora que eu vou escrever, eu estou plena ali. Eu estou com muita atenção na minha escrita, então é muito raro. Gente, eu acho que nunca aconteceu de eu errar. Vou olhar a folha assim, né? De abrir a garrafinha com água com gás, mas escrever errado não, porque eu faço antes um rascunho. Isso é fato, né? Pode acontecer. Arriscar, né? Isso, aconteceu, dá uma arriscadinha, mas cuidado, faça com plena atenção, com tranquilidade, porque eu tenho certeza que aqui teremos praticamente 95% de aprovadas. Amém, gente? É isso mesmo? Então, tá bom. Professor Ângelo, muito obrigada, que Deus abençoe você aí, tudo de bom, bom descanso. Agradeço a todos também pela participação. Amanhã posto, viu, gente? Amanhã à noite já posto para vocês a gravação e o material da aula também. Bacana? Qualquer dúvida, só falar lá no nosso grupo de WhatsApp. E antes, vou encerrar aqui, antes de vocês saírem, vou encerrar aqui. E para quem já está indo embora, bom descanso e boa noite.